Graça e paz, irmãos. Amém. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse último culto do mês de janeiro, culto matutino online, aqui a partir de casa. Continuaremos com esses cultos assim no Facebook, mas a partir da igreja no próximo domingo. Então a aula com o professor Alexandre vai ser naquele espaço gostoso do nosso templo, um lugarzinho aconchegante que separamos para adorar nosso Deus juntos com os nossos irmãos. Então, esse é o último culto da manhã a partir da nossa casa. Se Deus quiser, não teremos que fechar as portas novamente por decreto nenhum. Graças a Deus, o trabalho cristão, o trabalho dos irmãos se reunindo nos templos foi considerado uma atividade essencial. E realmente é essencial para o coração do crente, para o coração daquele que busca Deus, que precisa fazer uma oração, que precisa receber uma oração também. Quantas pessoas buscam isso, não é? Então é uma oportunidade. Então esse é o nosso último culto da manhã, a partir da nossa casa. Domingo que vem já será fevereiro. E se Deus quiser, estaremos dali para frente, então, já nos reunindo no templo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque desde março, 22 de março, começamos a nos reunir a partir de casa e fizemos esse trabalho por todo esse tempo, querendo manter, claro, a oportunidade de aprendizagem, porque precisamos estudar a palavra de Deus. E não podemos ficar sem escola bíblica dominical. Como muitos dizem, escola bíblica discipuladora, escola bíblica dinâmica, mas enfim, é dominical porque a gente realiza no domingo. E que coisa maravilhosa podermos fazer isso. Claro que ao longo desses meses também realizamos escola bíblica dinâmica, no horário que o aluno poderia participar. Então fizemos a sala de preparação para batismo, tivemos batismos, desde setembro tivemos 3 batismos e teremos no próximo domingo o batismo de uma pessoa muito especial para nós, que fez as aulas também assim, na escola bíblica dinâmica, preparatória, durante os horários que seriam disponíveis para esse candidato, uma pessoa que os irmãos vão aprender a amar tanto quanto eu, porque já foi transformado pelo Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Então, esse mês, que é o mês do Jornal Batista, um veículo de comunicação que traz sempre as novidades, fiquei pensando quantas coisas boas a gente aprende lendo o Jornal Batista, uma coluna especial. A gente fica sabendo quem são os aniversariantes e o que está sendo feito no mundo todo, mas especialmente no Brasil, os missionários, as obras, o que tem sido feito, quais foram os pastores que já se encontraram com o Senhor e aqueles que estão começando a carreira. Que coisa linda! Então, encerramos hoje também o mês do Jornal Batista. E eu tenho colocado no meu coração o desejo de trazer sempre uma novidade para os irmãos, por ser um culto de ensino. Eu procurei, então, olhar quais serão as datas comemorativas da semana, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Quais são as datas comemorativas? Porque em todas as datas comemorativas, elas propiciam momentos de reflexão e aprendizado. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Puxa, o Senhor Deus criou o mundo há tanto tempo, tudo tão perfeito, estava tudo à nossa disposição. E à medida que o ser humano foi estragando aqui e ali, hoje nós temos que ter as reservas particulares de patrimônio natural. O que é o patrimônio natural? São as cachoeiras, as pedreiras e as águas, os rios e toda a natureza, as florestas, toda a biodiversidade que temos no nosso país. Olha que coisa linda. Então hoje é o Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Dia 1º é o Dia do Publicitário. Parabéns, irmãos que trabalham na área de publicidade, marketing. Quanta coisa bonita para fazer, né? Isso tem que ser uma campanha sempre verdadeira, honesta. Nós temos também publicitários e pessoas especializadas nessa área também para divulgar as campanhas de missões, as coisas lindas que realizamos para o Senhor. Então, parabéns aos publicitários. Nós temos no dia 2 o dia do agente fiscal. Ai, agente fiscal, sim, aquele que fiscaliza como é que estão sendo pagos os impostos e tal. E vocês sabiam que nós batistas
temos em todas as igrejas, temos a equipe que faz a parte fiscal e vai lá verificar tudo. Claro que temos um tesoureiro maravilhoso que faz tudo certinho, uma letra linda, todos os balancetes, tudo certinho. Mas nós temos uma equipe que confere isso, porque nós somos corretos com Deus. Sabemos que tem... Ainda quero ter uma letra dessa. Ah, sim, esse nosso irmão é maravilhoso. E vocês sabem que em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, ó, eu até marquei. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso se refere ao dízimo. Mas a nossa equipe, então, confere direitinho, dá baixa, arruma direitinho o envelope, entrega para o membro, vê se está tudo certinho, o que ele realmente deu, porque é tudo muito bem feito, tá? E a gente tem que ser correto com aquilo que entra dentro da igreja, como oferta, como dízimo, porque o Senhor se agrada de tudo que é feito assim. Nós temos uma outra data aqui, ó, que eu acho interessante. Dia 4 é o dia do amigo do Facebook. E nós recebemos tantos amigos no Facebook da igreja, pessoas que nos acompanham com os nossos cultos online, né? Desde que começou. E tem um texto lindo em Provérbios 18, 24, que diz assim que é amigo mais chegado que o irmão. Então você que acabou nos acompanhando durante esses meses já se tornou nosso irmão também. Graças a Deus por isso. É o dia, então, dia 4 é o dia do amigo do Facebook. É também o dia em que a atenção médica se volta ao câncer, que é uma doença triste, né, irmãos? Então, há irmãos nossos que lutam contra essa doença. Dia 4, então, é o dia da gente pensar com carinho e lembrar de orar pelos médicos e por aqueles que estão se tratando do câncer. Dia 5 de fevereiro, eu não sabia, irmãos, mas é tão legal, é o dia do datiloscopista. Eu tive um aluno que trabalhava nessa área, um aluno de piano, que era agente disso. O que ele faz? Ele confere as impressões digitais, então nós somos identificados por esses desenhinhos que temos na ponta dos dedos. E nosso Deus tão maravilhoso criou cada ser humano com impressões digitais diferentes. Mesmo irmãos gêmeos que têm um DNA muito próximo, na impressão digital, eles são diferentes. Olha que coisa linda! E já que fala da mão, né? As nossas mãos devem ser diligentes para trabalhar para o Senhor. Devem ser mãos que fazem tudo com esmero, com capricho. E também é o dia do dermatologista, acho que porque se cuida da pele, né? O dermatologista, ele tem esse dia especial para ele também, dia 4 de fevereiro. E o nosso Senhor Jesus curou uma doença terrível, que era a doença de pele, ainda é até os dias de hoje, mas com um nome mais bonito, né? Mas o Senhor Jesus curou leprosos. E para quem não sabe, curiosidade, viu, irmãos? O avô do pastor Isidro, por parte de mãe, o vovô Joaquim Carlos, trabalhou no leprosário de Bauru por muitos anos. Então, olha que coisa, é um trabalho tão digno quanto qualquer outro, mas de alto risco, porque é uma doença contagiosa, não é verdade? E os dermatologistas cuidam da pele, que é o maior órgão do corpo humano. A gente pensa no fígado, intestino, órgãos grandes, realmente são, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E a gente tem que cuidar da pele, não ficar maltratando, nem ficar rabiscando, né? Eu acho que o Senhor Jesus quer que a gente cuide de tudo. E, para encerrar aqui, dia 6 é o dia do agente de defesa ambiental. Irmãos, eu acho que Deus colocou essa profissão nas mãos de Adão, lá em Gênesis 2:15. E o Senhor diz assim, mas, aqui, aí eu não pus o óculos, né? Aqui, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não, mas é um pouquinho antes disso. Sim, é o versículo 15, eu estou lendo o 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então estava ali o primeiro agente de cuidados com a natureza, Adão cuidando, então, e preservando. Uma pena que nós ainda agora precisamos realmente de pessoas que estejam muitas vezes até armadas para protegerem a natureza. E é uma coisa que o Senhor colocou como tarefa para o homem e é dever de todos nós cuidarmos.
Bom, dadas as datas comemorativas e todos esses detalhes, durante o culto vocês vão perceber mais um detalhe aí, que eu não coloquei o texto bíblico, porque está lá para nós vermos. E olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos deu, oportunidades de aprender também com as datas comemorativas. E vejam que em cada data a gente pode encontrar alguma coisa na Palavra de Deus, que é um livro vivo. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque podemos aprender na Tua Palavra o tempo todo. O Senhor sempre tem um detalhe para nos acrescentar, nos fazer lembrar, Senhor, como o Senhor é maravilhoso e perfeito. Te agradecemos por todas essas profissões que serão comemoradas nesses dias dessa semana e te agradecemos porque o Senhor tem colocado teus filhos em cada área, Senhor, de cuidados com a saúde, com a natureza, com a parte financeira, fiscal. Muito obrigada, Pai, que o Senhor possa abençoar teus filhos nas suas profissões, cada um deles que exerce, ó Deus, essas que nós estamos falando hoje, e que o Senhor possa abençoar, Pai, todos aqueles que hoje estão conosco, cultuando ao Senhor nesta manhã para aprenderem. Obrigada, Senhor, porque cada um destes que estão conosco hoje já estão aprendendo novidades hoje com relação a essas datas, mas terão oportunidade de aprender com a lição da Escola Bíblica desta manhã. Continua abençoando, Senhor, a vida do nosso professor Alexandre, de sua esposa Sandra, que juntos, ó Deus, ali se esmeram em fazer o melhor para o Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, grandemente cada um dos irmãos que estão conosco agora e aqueles que vão acessar esse culto posteriormente, que possam ser também alcançados pela Tua graça, Teu amor, o Teu carinho, a Tua instrução, Senhor, que possamos continuar, Senhor, realizando a Tua vontade. E te agradecemos, porque hoje, último domingo do mês de janeiro, celebramos também esse culto a partir de casa, Pai. E pedimos a Tua bênção para que a partir de fevereiro, todos os cultos a partir do tempo sejam uma bênção, Senhor, na vida de todos aqueles que lá estiverem e daqueles que receberão o culto através da internet, Pai. Muito obrigada por tudo, abençoa-nos, Senhor, nesse dia, em tudo que fizermos. Oramos assim agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos repetir nosso tema e divisa? Você já sabe de cor. Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amanhã será comemorado o Dia do Publicitário. Publicidade é uma estratégia de marketing que divulga um produto ou ideia para alcançar o maior número de pessoas. Há muito tempo atrás, nosso Deus já havia criado o primeiro outdoor. Deus respondeu a Abacuque assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Agora, como é que a pessoa vai ler correndo se tiver com letrinha miúda, não é verdade? Então Deus mandou que Abacuque escrevesse em tábuas grandes. Aí surgiu o primeiro outdoor. É um método de propaganda muito criativo. O Senhor queria passar uma lição. Vejamos o quê? O que era tão importante para ser lido? Disse o Senhor: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. E a gente pensa que esse texto bíblico, o justo viverá pela sua fé, está somente no Novo Testamento. Mas vejam como a palavra de Deus, ela se completa tanto no Antigo como no Novo Testamento, tudo interligado, porque é a palavra de Deus. Amém. Vamos cantar o hino 366, Firmeza. Então, já que o justo viverá pela fé, cantemos esse belo hino. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nessa semana em que comemoramos tantas datas que nos fazem pensar, dia 4 de fevereiro será o dia do amigo do Facebook. Esses são amigos de longe, os virtuais, mas Jesus é de todos o amigo melhor e mais real. Vamos cantar o hino número 73 do cantor cristão, Um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Por ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal.
a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado amor, na glória lhe verei e gozarei as bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Senhor Deus, agradecemos por Jesus, que não nos trata como servos, mas como amigos. E que amigo especial Ele é, sempre digno de toda a confiança. Procederemos agora à leitura bíblica, que encontra-se no Salmo 146. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. É a nossa gatinha que apareceu aqui, irmãos. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor, queremos confiar apenas em Jesus, nosso amado Salvador, que por amor se deu para sermos somente dele. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino Abrigo Feliz 320 do cantor cristão. Abrigado em meu Jesus, há descanso e paz. Tenho alívio quando aflito, paz dará se estou contrito. Abrigado em meu Jesus, há descanso e paz. Confiando em seu amor, tenho paz. Tenho paz e perdão e prazer. Abrigado no Senhor, tenho paz e perdão e prazer, confiando em seu amor. Garantido por Jesus, há perdão, há perdão real, perfeito e poder para andar direito. Garantido por Jesus, há perdão, confiando em seu amor, há perdão. Tenho paz e perdão e prazer, abrigado no Senhor. Tenho paz e perdão e prazer, confiando em seu amor.
trabalhando por Jesus. Há prazer, prazer, é prazer contar a história de Jesus, o Rei da Glória. Trabalhando por Jesus, há prazer, prazer, confiando em seu amor. Há prazer, prazer, tenho paz e perdão e prazer. Obrigado no Senhor, tenho paz e perdão e prazer, confiando em seu amor. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E que Deus a todos abençoe. Amém. Para hoje, a nossa aula tem um tema: Deus capaz de amar e sofrer. Vou colocar o professor Alexandre no ponto agora. Bom dia, é uma grande alegria, um grande prazer estar novamente aqui na nossa EBD para estudarmos a Palavra de Deus, meditarmos na sua Palavra, e nós vamos então fazê-lo agora. Eu saúdo a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Vamos então fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para meditarmos na Tua Palavra. Que esse seja um momento em que não apenas possamos aprender mais da Tua Palavra, mas guardá-la na nossa mente, no nosso coração e aplicá-la, que ela seja um veículo de mudança de vida. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, nós vamos continuar hoje. Nós vamos meditar aqui, nós vamos fazer uma breve meditação em 2 momentos. E no primeiro momento eu quero continuar no Evangelho de João, no capítulo 11. É o que estávamos conversando na semana passada, no domingo passado. O tema do capítulo 11 é a morte do amigo Lázaro. Estávamos falando sobre Lázaro, lembra? Amigo de Jesus. Jesus era muito chegado a essa família, né? Lázaro, as suas irmãs Marta, Maria. E veja bem, quando a irmã de Lázaro se encontra com Jesus, tá? Ela diz claramente, aquele a quem tu amas, né, estava enfermo, né? Quando Jesus ficou sabendo, quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, que era grave, disseram isso para ele: aquele a quem tu amas está muito enfermo. Então, antes de mais nada, só fazendo aqui uma breve recordação do domingo passado, a principal aplicação que nós poderíamos fazer da lição do domingo passado é a seguinte: muitas pessoas, principalmente muitos crentes, acreditam que por crerem em Jesus estão blindados, ou seja, eles estão livres do sofrimento e das circunstâncias adversas da vida. Infelizmente não é assim, né? Lázaro era um amigo íntimo, amado de Jesus, mas isso não poupou ele da enfermidade. Ele ficou doente. Então que fique bem claro, meus irmãos, o amor de Deus, ele não funciona como uma blindagem contra o sofrimento, contra as dificuldades da vida. A principal aplicação que nós poderíamos fazer agora é a seguinte:
O amor de Deus não nos garante a isenção em relação ao sofrimento. Porém, o que o amor de Deus nos garante é a presença de Deus conosco, qualquer que seja o nosso sofrimento. Essa foi a principal aplicação da lição da semana passada. Não estamos isentos do sofrimento, mas podemos ter a certeza de que Deus nos ama e que Ele está conosco, está presente conosco em todas as circunstâncias, seja qual for o nosso sofrimento. Portanto, não duvidemos do amor de Deus. E hoje, nós vamos então nos voltar novamente aqui para o capítulo 11 de João, onde diz agora o seguinte, olha esse trechinho que eu vou ler agora, presta bem atenção. Começando aqui no versículo 32, capítulo 11 de João. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. É importante lembrar aqui que Jesus já tinha tido um diálogo inicial com Marta e agora ele encontrava-se com a outra irmã, com Maria. Diz aqui que Jesus compadeceu-se ao ver Maria chorando. Perguntou-lhes Jesus, onde o colocaste? E eles indicaram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então vamos lá. Olha o que diz aqui o nosso texto de hoje. Vamos focar no versículo 35. Jesus chorou. Jesus mergulhou no sofrimento e no luto de Marta e Maria. Contemplou a tragédia da morte e chorou. Jesus havia dito que a doença de Lázaro seria um momento para a revelação da glória de Deus e do seu Messias. Jesus sabia de sua autoridade sobre a morte e estava a poucos instantes de chamar Lázaro de volta para a vida. Mas mesmo assim, chorou. Jesus tinha sido muito claro, ele falou, olha, quando ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja revelada no seu Filho, no Messias, né? Jesus estaria fazendo mais um sinal, mais um milagre, que apontava para a sua identidade messiânica. Só que mesmo tendo autoridade sobre a morte, mesmo sendo Filho de Deus, e mesmo estando a poucos momentos de ressuscitar Lázaro, ainda assim Jesus chorou. Jesus se compadeceu, Jesus se comoveu, né? Caso eu estivesse por perto, diz o autor aqui do nosso texto, chamaria Jesus de lado e diria para ele assim, Jesus, por gentileza, só um esclarecimento. O Senhor não pretende ressuscitar o defunto dentro de 5 minutos? Então por que o Senhor está chorando? Imagino que Jesus responderia algo parecido com isto. O autor aqui está imaginando um diálogo com Jesus, né? Olha o que Jesus poderia responder para ele. Eu estou chorando porque Lázaro está morto. Quando eu ressuscitá-lo daqui a 5 minutos, vou celebrar a vida. Mas agora, diante da morte, estou chorando. Simples assim. É por essa e outras experiências registradas na Bíblia Sagrada que eu não gosto muito da palavra felicidade. O nosso texto aqui, no texto que eu estou lendo para vocês, a palavra felicidade está entre aspas. O autor do texto está dizendo aqui o seguinte, vou repetir, presta bem atenção.
É por essa e outras experiências registradas na Bíblia Sagrada que eu não gosto muito da palavra felicidade. Considero a palavra felicidade muito abstrata, uma expressão que não diz muita coisa, justamente e principalmente em momentos como esse, de morte e luto. Marta, Maria e todos os amigos e judeus ali presentes, eles estavam vivendo esse momento difícil, esse sofrimento da morte, do luto. Então o autor aqui do nosso texto, e eu concordo com ele está falando que a palavra felicidade, há muitos momentos, há muitas circunstâncias na nossa vida que essa palavra ela não quer dizer muita coisa, ela não diz quase nada, principalmente nos momentos de sofrimento, como esse que estamos relatando aqui. Prefiro a palavra contentamento. Olha que coisa interessante. Então, se nós fôssemos aqui perguntar para o autor do texto que está sendo lido aqui, felicidade ou contentamento? Ele diz, prefiro a palavra contentamento em lugar da palavra felicidade. E olha como que ele define contentamento. A capacidade de viver o conteúdo de cada momento com a dignidade que a vida e a oportunidade de viver exigem de nós. Repito, contentamento seria a capacidade de viver cada momento da vida com a dignidade que a vida exige. Viver cada momento com dignidade. Contentamento. Tá? É o que nos diz o apóstolo Paulo. Olha o que isso aqui foi tirado de Filipenses, né, da carta de Paulo aos Filipenses. É o que diz o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo do contentamento. Ele não diz aprendi o segredo da felicidade. E acrescenta, sei ter fartura e sei também passar necessidade. Se o momento é de necessidade, sei viver o tempo de necessidade. Se o momento é de fartura, sei viver o tempo do prazer e da satisfação. Ou seja, Paulo fala que aprendeu o segredo do contentamento. Ou seja, ele sabe o que é ter fartura, sabe o que é passar necessidade, e ele desenvolveu uma capacidade de viver cada momento com dignidade. Viver cada momento que a vida traz com dignidade, tá? Por isso que Paulo, a gente sabe muito bem disso, ao final dessa passagem de Filipenses ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a conclusão daquilo que ele vinha desenvolvendo, tá certo? Ou seja, o segredo do contentamento, não o segredo da felicidade. É isso que Jesus está ensinando. No momento de contemplação da morte, devemos chorar. Quando o momento é de ressurreição, devemos celebrar em louvores a Deus. Quando a morte está presente, a gente chora. Quando a vida está presente, a gente se alegra. Isso é contentamento. É viver diante de Deus, dignamente, o conteúdo de cada momento. Tá? Jesus chorou. Não há nenhum problema em chorar. Chorar não é demonstração de falta de fé, de fraqueza ou de covardia. Infelizmente, tem muito crente que pensa assim, né? Tem muito crente que quando morre um irmão querido, um irmão da igreja, da fé, por exemplo, ele fala, não, crente não pode chorar, porque afinal de contas ele agora está com Cristo, ele está melhor do que nós, né? É claro, né? A palavra de Deus, ela sempre nos consola, nos conforta, mas devemos viver o luto. É o que está escrito aqui, ó, não há problema nenhum em chorar. Há momento de chorar, há momento de celebrar, tá? Essa história de que crente não chora, não vai atrás dessa bobagem não, tá bom? Chorar é uma expressão da emoção que corresponde ao momento, seja de alegria intensa,
seja de tristeza profunda. Peço a Deus que me ajude a viver com dignidade o conteúdo de cada momento da minha vida. E convido você também a fazer a mesma oração. Amém? Então é isso. Que fique bem claro isso daqui. Guarda bem isso, tá? Paulo, ele diz assim: aprendi o segredo da felicidade. Foi isso que ele disse? Não. Ele diz: aprendi o segredo do contentamento. Ou seja, eu aprendi a viver com dignidade diante de Deus cada momento, cada circunstância da vida, cada conteúdo que a vida traz. Amém, meus irmãos? É isso. E agora, nós vamos aqui para o nosso segundo texto, nossa segunda meditação. E agora nós vamos aqui voltar um evangelho atrás. Estávamos no Evangelho de João. Nós vamos agora para o Evangelho de Lucas, tá? Primeiramente, vamos para Lucas, no capítulo 13. Vamos lá? Lucas 13, nós vamos pegar aqui de 34 até 35. Diz aqui o lamento profético de Jesus. Sabe por que eu vou pegar agora duas passagens aqui do Evangelho de Lucas? Primeiro, nós estávamos falando lá no episódio da ressurreição de Lázaro, e houve um momento em que Jesus chorou. E agora nós vamos ver aqui um outro momento, relatado em Lucas, em que Jesus também vai chorar, vai prantear, né? Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus presente, um Deus que ama, e exatamente porque é um Deus que ama, é um Deus que sofre. Vamos ver isso? O lamento profético de Jesus, a partir do versículo 33 de Lucas 13. Ou melhor, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. É um lamento de Jesus aqui em Jerusalém. E olha que coisa interessante, está escrito aqui, ó, na minha Bíblia de estudo, acompanhe comigo. Jesus lamenta-se profundamente por Jerusalém e pela nação israelense, por não haverem dado o devido valor aos muitos e grandes privilégios concedidos por Deus aos judeus. Muitas foram as vezes em que Jesus esteve pregando sobre o reino em Jerusalém. Então Jesus estava aqui com dor, com lamento, né? Fazendo essa declaração, tá? Sobre Jerusalém. Jesus está se lamentando profundamente pelo fato dos judeus não terem se arrependido, tá? Não terem aceitado o Messias prometido nas Escrituras. E lá no versículo 35, onde Jesus diz assim: eis que a vossa casa vos ficará desabitada. Olha que diz aqui, ó. Jesus faz um anúncio tremendo. Após sua morte e ressurreição, o Espírito de Deus seria retirado da casa de Deus, ou seja, do templo de Jerusalém. Repito, olha que tremenda essa declaração, esse anúncio de Jesus. Após a sua morte e ressurreição, o Espírito de Deus será retirado da casa de Deus, do templo de Jerusalém, e será transferido para um outro templo, não feito de pedras, não feito por mãos humanas, composto dos salvos, dos crentes em Cristo. Nós somos o templo, né?
o Espírito de Deus, ele seria retirado do templo de Jerusalém, ele seria transferido para um outro templo, nós, os salvos, os crentes. Deus abandonaria o seu templo e a sua cidade, e só seria novamente visto por Jerusalém no dia do seu glorioso retorno. Então começamos aqui essa segunda parte da nossa reflexão com Lucas 13, esse lamento profético de Jesus. E agora vamos para Lucas 19, um pouquinho para frente, Lucas 19, de 41 até 44. Olha o que ele diz aqui. Jesus chora por Jerusalém. Mais uma vez, Jesus chorando, Jesus se lamentando profundamente. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendestes neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Mais uma vez, Jesus chorando por Jerusalém. E você quer ver? Na verdade, Jesus aqui estava fazendo uma profecia. Por quê? Cerca de 40 anos mais tarde, dessas palavras aqui proferidas por Jesus, os exércitos romanos iriam cercar Jerusalém, iriam sitiar Jerusalém, e eles construíram trincheiras, cercando, sitiando a cidade, tá? E o resto a gente já sabe. Depois desse cerco, da cidade ser sitiada pelo exército romano, Jerusalém acabou sendo invadida, o templo de Jerusalém foi destruído, tá certo? E esse episódio provocou a chamada diáspora. Os judeus eles foram expulsos ali da região da Palestina, se espalharam, tá certo? É disso que Jesus está falando aqui, dessa profecia, tá certo? E veja bem, a descrição de Jesus lembra as predições do Antigo Testamento. Por quê? Está aqui, ó. Deus, na pessoa de Jesus, o Messias prometido, achegou-se até seu povo amado e eles não o reconheceram, o rejeitaram. Assim como ocorre nos dias de hoje em toda a terra com relação ao Evangelho. As pessoas escutam do Evangelho, escutam sobre Jesus, escutam sobre a Boa Nova e rejeitam. Tá certo? É isso. Então, dito isto, lida essas duas partes aqui de Lucas, esses dois trechos, Lucas 13 e Lucas 19, vamos agora para a nossa meditação final. Olha o que diz aqui, nosso texto, um texto curto. Jesus chora sobre Jerusalém porque enxerga sua rebeldia e obstinação contra Deus, porque prevê a rejeição do Messias e antevê o sofrimento da cidade. Ele chora por causa dela, com ela e em favor dela. Chora porque sofre por ela. Tá? Então está aqui. Jesus faz um profundo lamento pela rebeldia, pela obstinação do povo contra Deus, que rejeitou o Messias. Tá? Jesus chora porque sofre por ela. E aí ele vai citar aqui o seguinte: Dietrich Bonhoeffer disse que se Deus não fosse capaz de sofrer, também não seria capaz de amar, pois o amor implica sofrimento. Esse Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão que acabou morrendo
em campos de concentração, porque ele viveu aquele período dos nazistas, né, quando os nazistas estavam no poder na Alemanha, representados por Adolf Hitler, e como ele se voltou contra os nazistas, ele acabou pagando com a própria vida. Mas esse pastor aqui, ele disse muito bem: se Deus não fosse capaz de sofrer, também não seria capaz de amar, pois amar implica em sofrimento. E a dor de quem ama é observar a pessoa amada destruindo-se e não poder fazer nada, porque não é onipotente, e talvez porque também deva respeitar a grandeza que Deus ensina, a de não invadir nem obrigar outros a responder ao nosso amor. Presta bem atenção nisso. Deus nos ensina o seguinte: não invadir nem obrigar outros a responder ao nosso amor. Tá? Esse é um dos grandes conflitos a respeito do Deus revelado em Jesus. Um Deus que tem sentimentos, que sofre porque ama, e porque ama, morre. Jesus, ele nos amou, quer dizer, Deus nos amou a tal ponto que deu seu Filho unigênito. Jesus veio a este mundo, se fez carne, era totalmente Deus, totalmente homem, habitou entre nós, amou, sofreu e por isso mesmo se deu por nós. Morreu, tá? Mas, graças a Deus, ressuscitou. Talvez alguém perguntasse por que Deus não se manifestou de maneira indubitável, de modo que Jerusalém se quebrantasse e se ajoelhasse aos seus pés. Muita gente poderia pensar isso, né? Falar assim: puxa, mas ao invés de se lamentar, de chorar sobre Jerusalém, por que Deus já não meteu o pé na porta e já chegou chegando? Por que Deus já não se manifestou com glória, com poder, com majestade, botando para quebrar, né? De maneira que todo mundo iria se quebrantar e não teria como duvidar, né? Por que Deus não fez isso, né? Por que ele já não se manifestou poderosamente, né? Tá certo? Obrigando Jerusalém a se quebrantar, né? Bom, diz aqui o autor do nosso texto, ele imagina duas respostas para isso. Por que Deus não se manifestou de maneira indubitável, de maneira inquestionável? Primeira resposta para isso. A primeira é que Deus se manifestou. Sim, ele se manifestou. Ele se mostrou tão presente, misericordioso e amoroso em Jesus, que realizou os sinais que lhe foram possíveis para testemunhar do Messias prometido. Primeira coisa, Deus pode não ter se manifestado com alarde, né, como aquele Deus guerreiro, poderoso, né? Mas ele se manifestou, e ele se manifestou por meio de Jesus, se fazendo presente e fazendo sinais, milagres, que apontavam para o Messias. Então, primeira coisa, Deus se manifestou sim. Não como muitos esperavam que ele se manifestasse, como um líder militar, por exemplo, mas ele se manifestou. Tá? Talvez haja outra resposta, uma segunda resposta para a questão. Deus não constrangeu Jerusalém de maneira irresistível ao arrependimento, porque a contrapartida do amor é a liberdade da pessoa amada. É assim que Deus faz as coisas, é assim que está relatado na Bíblia. Atenção, a contrapartida do amor é a liberdade da pessoa amada. Acabei de falar aqui, ó, Deus na sua grandeza, ele nos ensina o quê?
que nós não devemos invadir nem obrigar outros a responder ao nosso amor. Tá? A conversão é a entrega a Deus desse mais precioso bem que Ele nos concedeu, a liberdade. Então, quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos aquilo que Deus fez por nós naquela cruz, nós estamos entregando para Deus o nosso bem mais precioso, aquilo de mais precioso que Ele nos concedeu, a nossa liberdade, tá? Então tá aqui, ó, a contrapartida do amor é a liberdade da pessoa amada. Deus ama e nos deixa livres para responder ao seu amor. Quando não respondemos ao amor de Deus, Ele sofre e chora conosco, sobre nós, por nossa causa. Esse é o grande mistério do amor de Deus que vai levar Jesus à cruz. Hoje, mais uma vez, converto-me a Deus e entrego a Ele a liberdade que Ele mesmo me concedeu. Convido você a abrir mão de sua liberdade para viver no amor de Deus. Amém? Então é isso. Eu peguei aqui, eu tratei agora nesse segundo momento, lá em Lucas, de uma outra passagem que mostra Jesus chorando, Jesus pranteando, se lamentando. Então o nosso Deus, ele é assim, é um Deus que ama, porque ama, ele sofre, tá? E porque sofre, ele chegou ao ponto de morrer em nosso lugar, tá certo? Então, o convite que nós fazemos é esse: abra mão da sua liberdade, liberdade que Deus mesmo lhe concedeu. Abra mão dessa liberdade e aceite o amor de Deus, tá certo? Tá aqui, ó. A conversão é a entrega a Deus desse bem mais precioso que Ele nos concedeu, a liberdade, tá? A contrapartida do amor é a liberdade da pessoa amada. É isso. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, agradeço a atenção, agradeço por mais esse domingo que estamos aqui juntos. Um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. Que delícia, né? Estarmos aqui cultuando ao Senhor através da escola bíblica dominical. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que cumprem o seu propósito. E nós estamos realmente buscando cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que tivemos de poder desenvolver esse trabalho através da internet. A nossa igreja tem sido abençoada, muitas vidas têm sido abençoadas, pessoas que eu não conheço pessoalmente têm sido com certeza abençoadas com a nossa escola bíblica dominical, com nossos cultos de oração e também com o nosso culto noturno, vespertino, que agora está presencial. E realmente eu digo a vocês que eu amei essa ferramenta, tanto eu como a minha esposa, principalmente nos cultos de quinta-feira, não é? Culto de quinta-feira, ele ficou um culto muito gostoso, um culto como se nós estivéssemos dentro de uma só casa, não é verdade? A partir da nossa casa para a sua casa. E eu acredito que tenha ficado muito gostoso isso. E eu confesso a vocês que nestes meses, quase um ano, desde que começamos os cultos online, por conta desta pandemia, não é fácil para o pastor, para liderar o rebanho, liderar a igreja num momento como esse. Mas temos orado, temos buscado na dependência do Espírito fazer o melhor.
fazendo o melhor para Deus, fazendo o melhor também para você, para que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O pastor ainda está reticente com algumas decisões que ele já vem tomando, por conta de algumas situações também que ainda estamos a viver no Brasil. A verdade é que uma variante do coronavírus está agora aumentando, está aí uma novidade que não conhecemos, a ciência está trabalhando e nós estamos aqui pensando. Eu confesso a vocês que eu estou pensando e buscando a direção de Deus de como conduzirmos a partir de tudo isso. Como é sabido dos irmãos, eu e Lucimara viajaremos em breve para Portugal, nascimento da nossa primeira neta, Letícia, mas não queremos deixar esse contato com vocês. Não. Esse contato é muito, muito importante, não é? Principalmente a partir de casa. Então, o pastor estará tomando alguma decisão ainda dentro desta semana com respeito a tudo isso que envolve esta pandemia, o que envolve também a nossa viagem, o que envolve a nossa comunhão, o convívio com a igreja. Esteja em oração por nós. E agradeço a Deus pela vida do professor Alexandre, Sim. que tem trazido temas maravilhosos, que tem nos feito pensar, que tem nos feito refletir de uma forma sadia e aprendermos e apreendermos sobre a palavra de Deus. Sim. Mais uma vez, parabéns ao professor Alexandre e que Deus continue iluminando a sua vida, que o Espírito Santo continue interagindo contigo, professor Alexandre, para que o irmão continue trazendo temas tão importantes, tão atuais, sempre bíblicos e que nos fazem, sim, crescer espiritualmente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua esposa. Amém. Nossa querida irmã Sandra, também uma verdadeira intercessora e que também, com certeza, é a sua grande ajudadora, não é mesmo? Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês. Não preciso dizer o quanto me alegra quando eu vejo o número de pessoas participando ao vivo da Escola Bíblica Dominical. E me alegra mesmo isso, tá? E é nisso que eu estou pensando. É nisso que Lucimara também está pensando. Nós pensamos muito nisso. Pensamos em trazer algo excelente, pensamos em trazer algo que seja bom para a sua vida, para a sua família e também para aqueles com quem você quiser compartilhar. Logo mais, 18h30, teremos o nosso culto vespertino de forma presencial, como já estamos fazendo desde setembro. Estamos ali mantendo os protocolos, mantendo um número razoável dentro daquilo que nos é permitido por lei e temos sido abençoados com certeza através deste culto presencial. Conto com você presencialmente, se puder, mas conto com você também através da internet para juntos celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Amém. Cuidem-se, tá? Não deixem de se cuidar, tomem todas as providências necessárias, não é? Para que nós possamos cuidar da nossa saúde, ter a nossa imunidade aumentada, alimentem-se bem e o pastor está aqui à disposição. Eu e irmã Lucimara estamos à disposição dos irmãos. Todos os domingos, o pastor com a irmã Lucimara, nós chegamos às 17 horas na igreja. Chegamos com 1h30 antes do início do culto. Então, caso você precise conversar, este celular está ligado direto. Caso você queira estar na igreja, dê um toque para mim no celular e também possa dirigir-se ali à igreja, fique à vontade. Tá bom? Vamos continuar lendo o Novo Testamento. Vamos continuar nessa empreitada de aprender da palavra de Deus. Estamos à disposição para tirarmos dúvidas, tá ok? E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus ilumine,
que te dê uma boa tarde, um almoço gostoso na companhia dos seus, e aqueles que porventura estejam achando que estão sozinhos, saiba que você está acompanhado de mais 3 pessoas, sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a promessa de que estarão conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós nunca estamos sozinhos. Verdade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, e sobre todos os nossos irmãos também que nos acompanham nos cultos, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até mais tarde.